Dando prosseguimento à correção da prova da EAR de 2019, a segunda prova da EAR de 2019, vamos fazer agora a número 11, né? Se soubesseis o quanto era aprazível ouvir, mergulhar nas histórias de minha velha avó, pontinho, pontinho, não só os ouvidos, mas cada centímetro do lado de dentro do corpo a pulsar com tudo o que sua voz desenhava. Show de bola. Complete o espaço demarcado no texto com a correta conjugação do verbo por. Você sabe que o verbo por é um dos piores, né, da língua portuguesa. Ele é um verbo de segunda conjugação, tá? Porque sua forma arcaica era poer. Então se encaixa aí como um verbo de segunda conjugação. E aí, repara o seguinte. No começo, preste atenção que isso é importante, gente. No começo você tem o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se soubesseis, se eu soubesse, terminação SSE, é a característica do pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, se eu comesse, se eu partisse. Tá? Então SSE é a marca aí do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu soubesse, se tu soubesses, se ele soubesse, se nós o quê? Soubéssemos, se vós soubesseis, vós, segunda pessoa do plural. Se vós soubesseis, se ele soubesse. Então já identificamos qual é o tempo, modo e pessoa desse verbo. Pretérito imperfeito do subjuntivo na segunda pessoa do plural, vós. Aí o que acontece? Normalmente, esse tempo verbal, ele pede um segundo verbo no chamado futuro do pretérito, do indicativo. Por exemplo, se o juiz não tivesse marcado impedimento, o jogador faria o gol. Faria, terminação ria, futuro do pretérito. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele puxa o chamado futuro do pretérito. Beleza? Tranquilo? Se eu não te amasse, não casaria com você. Se eu não te amasse, olha aí, amasse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não casaria, futuro do pretérito, com você. Ok? Então, você tem que saber isso aí. Por que você tem que saber isso aí? Porque é justamente o que ele está cobrando na questão. Ele foi bonzinho. Por que ele foi bonzinho? Porque nas 4 alternativas, ele colocou o verbo por no futuro do pretérito, do indicativo. Ele foi bonzinho. Ele poderia ter misturado aqui os tempos verbais, colocando os 4 na segunda pessoa do plural e você ia ficar doido no dia da prova. Por exemplo, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no verbo por. Olha como ele poderia complicar muito a questão. Aqui, por exemplo, ó, ele poderia ter colocado na letra A, pondes, que é o presente do indicativo do verbo por, na segunda pessoa do plural. Deixa eu aumentar a letra aqui. Isso. Ele poderia ter colocado punhas. Seria o pretérito imperfeito, indicativo. Letra B. Pusestes, pretérito perfeito. Letra C, né? Ou então, poreis, futuro não do pretérito, mas do presente. Ok? E o poríeis, que é o correto, né? Futuro do pretérito do indicativo. Ele poderia ter feito isso, colocado
a segunda pessoa do verbo por no plural em vários tempos diferentes, para complicar a tua vida, forçando você a saber que o pretérito imperfeito do subjuntivo chama o futuro do pretérito indicativo. Tá? Show de bola! Então aqui ficou fácil, basta você saber a conjugação do por na segunda pessoa do plural. Eu poria, tu porias, ele poria, nós poríamos, vós poríeis, ok? Eles poriam. Então, ele facilitou a tua vida aí. Aproveitando o gancho, o chamado futuro do subjuntivo, ele pede o futuro do presente do indicativo. Por exemplo, quando a pandemia acabar, farei uma viagem. Ó, quando a pandemia acabar, é futuro do subjuntivo. Quando a pandemia acabar. Esse tempo verbal vai pedir agora o futuro do presente. Quando a pandemia acabar, faria uma viagem? Não. Farei uma viagem. Beleza? Então, o futuro do subjuntivo chama o futuro do presente. Já o pretérito imperfeito do subjuntivo chama o futuro do pretérito. Tá? Como diria o Ordelei, alto nível. Alto nível. Tá? Isso aí não é para qualquer um, não. Beleza? Se cai numa prova mais complexa, pega muita gente. Então, o futuro do subjuntivo chama o futuro do presente, enquanto que o pretérito imperfeito do subjuntivo chama o futuro do pretérito. Tá? Maravilha. Questão 12. Leia. Número 1. Durou, doeu e perdoe, minha delicada senhora, incomodou. O resto, o povinho, andava mal de barriga, de roupa e de tudo. 3. Alguns barcos ainda se encontravam na lagoa e os pássaros do arvoredo da ilha de Piraquê cantavam com alegria de primavera. Gilberto Freire já havia identificado na modernidade capitalista um elemento desestabilizador do Nordeste agrário. Dois pontos aí, ó. As relações patriarcais entre senhor e trabalhador. Assinale a alternativa que traz a correta numeração das frases que contém aposto. Vê aí, essa 4 aqui tá bem claro, né? Após os 2 pontos, enfim, aqui você tem de fato um apostinho aqui legal, tá? Número 4, com certeza você tem um aposto. Os outros apostos estão meio disfarçados. Não está tão óbvio. Pelo menos não me pareceu tão óbvio quanto o número 4. Lê com atenção e vê se você identifica aí outros apostos ou não. Eventualmente só tem esse número 4. Tá? Vê aí para mim, daqui a pouco você me fala. Bem, lembrando que o aposto em geral vem entre vírgulas ou após 2 pontos no final da frase, né? Em geral, não é sempre. Eventualmente ele pode não vir isolado por vírgula quando ele, em geral, nomear um substantivo. Por exemplo, Avenida Brasil. A Avenida Brasil vive engarrafada. A Avenida Brasil. Brasil é um aposto para avenida, nomeando o termo avenida, ok? Brasil tem núcleo substantivo. Não é um termo adjetivo, é um termo de valor substantivo, é um aposto. Por exemplo, o professor Bruno está ministrando essa aula. O professor Bruno. Bruno é o nome do professor. Então, Bruno é aposto para
Professor, por exemplo, o rio Amazonas é um dos maiores do mundo. O rio Amazonas. Amazonas é o nome do rio. Amazonas é um termo de valor substantivo. Ele não é um termo de valor adjetivo. Porque ele não é um adjetivo, ele é um substantivo. Amazonas, Bruno, Brasil, enfim. Então, é um aposto. Ok? Agora, a ilha de Marajó é bem famosa. Ilha de Marajó, a ilha de Piraquê, na número 3. De Piraquê é aposto da palavra ilha, tá? Com certeza no dia muita gente não identificou esse aposto. O povinho é aposto da palavra resto. O resto andava mal de barriga, de roupa e de tudo. O resto, quem era o resto? O povinho, tá? E na número 1, sempre há tentativa por parte da banca de confundir vocativo com aposto. Eles sempre vão tentar fazer isso, já que em geral o aposto vem entre vírgulas e o vocativo sempre vem isolado por vírgula, né? O vocativo sempre vem isolado por vírgula. Então, como os dois têm vírgulas envolvidas, digamos assim, em geral, eles vão tentar confundir um com o outro. Só que minha delicada senhora não está explicando termo algum anterior. É um chamamento, é uma invocação, é um mero vocativo, tá? Então a alternativa que traz a resposta correta é a B de bola, 2, 3 e 4. Na 1 você tem um vocativo. Show de bola esse aí? Bonito, gostei dessa questão, não é tão fácil, tão óbvio. Gostei dela. Questão 14. As tecnologias podem ser engenheiradas, transformando-se em produtos de mercado. Mas o conhecimento que as originou é uma conquista da humanidade, portanto, um bem público universal, como é o caso, por exemplo, das atividades do Instituto Politécnico de Zurique, de onde saiu Albert Einstein, e do Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, onde se realizavam os experimentos que levaram a descobertas fundamentais da física. Os termos destacados no texto acima são, respectivamente, e quer saber se é sujeito, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal, análise sintática, né? Ele quer a análise sintática desses carinhas todos aí. Bonito, tá? Bonito, bonito. Não é fácil. Não é fácil, não. Vê aí com muita calma e me responde daqui a pouco. O enunciado, infelizmente, ficou um pouco confuso porque temos que adivinhar mais ou menos o que ele quer, principalmente no começo. O que ele quer é a função dos 6 carinhas que eu destaquei aí para vocês. O primeiro carinha é o conhecimento, o segundo é o que, somente o que, a palavra que, o terceiro, somente a palavrinha as, o quarto, Albert Einstein, o quinto, da universidade, e o sexto, a descobertas, tá? Eu vou começar pelos mais fáceis, vou começar pelo Albert Einstein. O quarto cara. De onde saiu Albert Einstein? Quem é que saiu? Albert Einstein, o sujeito do verbo sair. Então, o quarto cara é sujeito, beleza? Show de bola. E do laboratório Cavendish, da Universidade de Cambridge. Repare, da universidade é um termo preposicionado que está ligado ao substantivo laboratório, ok? Note a relação de posse entre o termo universidade e o termo laboratório. O laboratório pertence à Universidade de Cambridge. A universidade, entre aspas, é a dona do laboratório. Então, quando você perceber essa relação de posse, é porque o termo é um adjunto adnominal. Beleza? Show? No final, onde se realizavam os experimentos que levaram a quê?
Levar o verbo levar. Levaram a quê? A descobertas. Levaram a descobertas. Fundamentais, objeto indireto, tá? Então os três últimos são menos complicados. O pior está aqui no começo. Você tem aqui o verbo ser, ok? Ó, verbo ser. Mas o conhecimento que as originou é uma conquista da humanidade. O que é uma conquista da humanidade? O que é uma conquista? O conhecimento que as originou. Tudo isso aí é o sujeito do verbo ser. O conhecimento que as originou. Tá? O conhecimento, portanto, exerce a função de sujeito. É o primeiro carinha aqui. O conhecimento é o sujeito. Agora, que as originou é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Esse que é um pronomezinho relativo. O conhecimento o qual as originou. Você lembra como é que faz para achar a função do que? Basta substituí-lo pelo antecedente. O antecedente é a palavra conhecimento. O conhecimento que as originou. O conhecimento as originou. O que originou? O conhecimento. É sujeito também. Então, o que exerce a função de sujeito. Tá? O que aqui também é sujeito. Já que quando você substitui o que pelo seu antecedente, o antecedente é sujeito do originou, então o que é sujeito do originou. Já esqueceram tudo, né? Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Já esqueceram. Agora, esse as, ele é um pronome oblíquo. Ele está substituindo lá no começo o termo tecnologias. Ó. As tecnologias podem ser engenheiradas, transformando-se em produtos de mercado. Mas o conhecimento que originou o quê? As tecnologias. O conhecimento que originou o quê? As tecnologias, objeto direto. O conhecimento que as originou, objeto direto, é uma conquista da humanidade. Tá? Então, o as é um pronome oblíquo, substituindo o termo as tecnologias e exerce a função de objeto direto do verbo originou. Essa foi bem difícil, não é do feitio da EAR trazer uma questão desse nível, não. Tá? Foi bem chatinha essa aí, bem difícil. No nosso site, espera aí rapidinho, já vou mostrar para vocês. Aqui no nosso canal, Leal Concursos, clica aqui na cara, essa cara aqui gorda, ou então vai lá na barrinha, pesquisar orações adjetivas. Aqui, ó, orações subordinadas adjetivas e função sintática do pronome relativo. Uma aulinha com 1h21, tá? Zilhões de exemplos sobre a função do que. Trocando o que pelo antecedente, né? Bechara, que é um mito no ensino da língua portuguesa e lista nativa. Tá aqui tudo mastigadinho. Tá? Vocês têm que ver, gente. Ó, substituir o que pelo antecedente. O eleitor não votou, né? O eleitor que não votou. O eleitor não votou. Quem é que não votou? O eleitor, sujeito. Então, o que também é sujeito. Então, aí você tem nesse vídeo aí tudo explicadinho, esmiuçado. São diversos exercícios aqui. Ó, 17 exercícios. Para você aí, fora os exemplos adicionais, né? Enfim, gente, dá uma olhadinha nesse vídeo para lembrar, né? Porque nós já aprendemos isso aí. Show? Depois você dá uma olhada, quer ver? Aqui, ó, no nosso canal, 137.
botar aqui não esse termo? Deixa eu botar aqui. Orações de novo. Orações de novo. Adverbiais são 78 exercícios resolvidos. As subordinadas aqui, ó, parte 1, dezenas de exemplos aqui, ó, condição integrante, aquela coisa toda. Gente, isso aqui vocês têm que ver. Não tem outra alternativa, tá? E as orações adjetivas também, que eu acabei de mostrar para vocês. Tem que ver, gente. Aproveita que vocês estão em casa aí, pandemia e tal. Dá uma olhadinha, tá? Porque isso faz bastante diferença para vocês. É uma ferramenta que vocês têm que o seu oponente não tem. Tá legal? Use a seu favor isso aí.